Qual é o objeto do juiz de admissibilidade? O objeto, eu já disse, mas eu gosto de ser bastante didático. Qual é o objeto? O objeto do juiz de admissibilidade são aqueles requisitos essenciais, tá? Só que esses requisitos essenciais, a doutrina costuma dividi-los para melhor identificá-los, agrupá-los e classificá-los, tá? Então, a doutrina costuma dividir da seguinte hipótese. O objeto do juízo de admissibilidade são os requisitos, abram parênteses, chamado de requisitos intrínsecos e requisitos extrínsecos, tá? Que são aqueles requisitos necessários para o julgamento de mérito. Então, qual é o objeto? Repetindo, o objeto é o conjunto todo dos requisitos intrínsecos e extrínsecos necessários para o julgamento do mérito do recurso. Certo? Este é o objeto, esta é a divisão mais clássica entre requisito intrínseco e extrínseco. Predominou esta classificação, por isso eu trabalho com base no Barbosa Moreira, que fez isso aí, e hoje a doutrina utiliza este critério de requisito intrínseco e extrínseco. Tá? Este é o objeto. Certo? Muito bem. Vamos agora a estes requisitos, então. Outro item. Vamos trabalhar os requisitos. Próximos item, os requisitos. Os requisitos agora, outro item, os requisitos. Nós já vimos que os requisitos é aquele conjunto essencial de formalidades que deve ser ultrapassada para entrar no mérito. Esses requisitos pertencem ao juiz de admissibilidade. Como nós vimos, ele pode ser intrínseco ou extrínseco. Tá? Intrínseco ou extrínseco. Muito bem, agora vamos analisar cada conjunto. Vamos começar a analisar agora os requisitos intrínsecos. Por que se chama de requisitos intrínsecos? Vinculados ao juiz de admissibilidade. Porque eles estão vinculados, eles dizem respeito à existência do poder que a pessoa tem para recorrer. Tá? Está ligado ao exercício do poder que a pessoa tem para poder recorrer. Só para vocês terem uma ideia, é diferente dos extrínsecos. Por quê? Porque os extrínsecos, eles estão relacionados ao modo de eu exercer o recurso, e não em relação ao poder que eu tenho para recorrer. Então, no intrínseco está vinculado ao poder que eu tenho para recorrer, e no extrínseco está relacionado ao modo de exercê-lo. Intrínseco é interno, por isso subjetivo. Extrínseco é externo, fora do sujeito, por isso que está ligado ao modo de exercer o recurso. Isso vocês não podem confundir, tá? Intrínseco com extrínseco. Nos intrínsecos, eles se dividem em, coloque intrínsecos, abram uma chave e colocam. Eu vou identificá-los, depois eu vou trabalhar um por um. Quais são os requisitos intrínsecos? Ao modo sobre a existência do poder de recorrer. Primeiro deles, cabimento, vinculado ao princípio da singularidade. Cabimento é o primeiro deles, tá? Segundo, legitimidade. Segundo requisito intrínseco, legitimidade. Terceiro requisito intrínseco, interesse. Interesse em recorrer. Tá? Quarto requisito intrínseco, inexistência de fato impeditivo ou extintivo. Inexistência de fato impeditivo ou extintivo. Certo? São esses 4 requisitos intrínsecos que nós vamos estudá-los. Tá? Muito bem. Repetindo, então, quais são os requisitos intrínsecos? Cabimento, legitimidade, interesse e inexistência de um fato impeditivo ou extintivo. São os 4, certo?
Muito bem, vamos aos intrínsecos. Primeiro deles, cabimento. Também, em alguns livros, vocês vão ver como o princípio da singularidade. Cabimento ou princípio da singularidade. O que é isso que os recursos devem apresentar? Isso está ligado à recorribilidade do ato. Tá? Está ligado à recorribilidade do ato. O que eu quero dizer com recorribilidade no ato? Tá? Aqui, o cabimento, o cabimento ele apresenta dois critérios objetivos. Para discutir o cabimento, eu tenho que analisar dois aspectos objetivos. Primeiro deles, isso que eu coloquei para vocês. A recorribilidade do ato. Se este ato é recorrível ou não. Segundo requisito objetivo do cabimento. Se o recurso é adequado ou não. Se o recurso que eu interpus é adequado para atacar aquele ato praticado pelo juiz. Então, repetindo, o cabimento, né, este recurso intrínseco para análise do juiz de admissibilidade que o recurso deve comportar, o juízo ad quem deve analisar se o ato que eu estou impugnando é recorrível e se o recurso que eu interpus é o adequado. Se o ato é recorrível e o recurso é adequado, se diz que é cabível o recurso. Então, por exemplo, se o juiz profere uma decisão interlocutória, o juiz me concede uma liminar, e o advogado que não tem estudado entra com uma apelação de uma liminar. O tribunal vai dizer, olha, não conheço do recurso cabível, não conheço do recurso interposto, porque ele não é cabível. Em que pese o ato do juiz ser recorrível, o recurso interposto não é o adequado. Porque de uma liminar, pelo 1015, inciso 2º, cabe agravo e não apelação. E aí vai, o juiz profere uma sentença, esta sentença, esta decisão do juiz, ela analisa. Então, por exemplo, hoje, o juiz diz o seguinte, indefiro a prova testemunhal requerida pelo Darcy. Ele diz que a prova não é pertinente. Ele não aceita. Certo? Em não aceitando a prova, a pessoa podia dizer, bom, eu não concordo com a decisão do juiz. Então, vai dizer, bom, alguém poderia imaginar, alguém poderia dizer o seguinte, é uma decisão interlocutória, estudou e identificou, é uma decisão interlocutória. Muito bem. E aí, como não estudou muito a matéria, em relação ao novo CPC, vai dizer, de interlocutória cabe agravo, interpõe agravo. O tribunal vai dizer, olha, não conheço do teu recurso. Por quê? Porque em que pese esta decisão ser recorrível, né, o recurso interposto não é o adequado. Por quê? Porque esta decisão proferida pelo juiz da inadmissibilidade da prova oral não se adapta nas hipóteses do 1015 do CPC. Razão pela qual o recurso interposto não é o agravo. E sim, deveria esta discussão ser discutida em apelação e não no agravo. E aí não conhece o recurso, porque o meu recurso não é cabível. Certo? Porque esta interlocutória, como não está no rol do 1015, ela vai ser atacada não pelo agravo do 1015, porque não está lá. Então, ela vai ser atacada hoje pela apelação lá no 1009. Lá no 1009, para a primeira, vai dizer, cabe apelação
desta decisão do juiz que indefere, por exemplo, a prova testemunhal. Tá? Muito bem. Até aí é a parte básica. Vamos aprofundar um pouquinho. Sobre a recorribilidade do ato, vamos trabalhar agora isoladamente cada um dos requisitos objetivos. Tá? Sobre a recorribilidade do ato, eu tenho que analisar, a partir do direito alemão, se faz uma discussão para saber se aquele ato praticado pelo juiz, tá? Se este ato é formalmente único, mas materialmente ele se divide em capítulos autônomos. Tá? Por exemplo, no artigo 356, vamos pegar o 356 para dar um exemplo. Tá? Diz lá, julgamento antecipado parcial do mérito. Nesta hipótese, o autor pode pedir, por exemplo, dano material, dano moral, lucros cessantes e danos emergentes. O autor faz 4 pedidos. 4 pedidos. Certo? O juiz, o réu contesta 3 dos 4. Contesta só 3 dos 4. Não se manifesta sobre lucros cessantes. Ele não se manifesta. Se ele não se manifestou sobre lucros cessantes, esta questão torna-se incontroversa. Tornando-se incontroversa, pelo inciso 1º do 356, a parte pode pedir para o juiz o julgamento antecipado parcial do mérito. Tá? O que acontece? Aqui eu tenho que analisar, porque esta decisão do juiz, ela tem que ser analisada, às vezes, no sentido total, porque ela pode ser formalmente única e materialmente o ato pode se dividir em capítulos. Então, como nesta hipótese ele se dividiu em capítulos, este julgamento que vai resolver o mérito, quanto aos lucros cessantes, tá? Cabe agravo. Alguém vai dizer, mas peraí, Darcy, mas como é que cabe agravo se quando o juiz se manifesta, tá? Em relação ao mérito, se cabe ou não 10 mil de dano moral, como é que isso não é uma sentença? Não é uma sentença, por quê? Porque este ato do juiz, ele deve ser dividido materialmente, ou seja, como eu tenho 4 pedidos, uma sentença pode ser formalmente única, mas ela materialmente se divide em danos materiais, danos morais, lucros cessantes e danos emergentes. Então, como o juiz decidiu somente um capítulo autônomo, o legislador disse que isto não é uma sentença, que isto é uma decisão interlocutória. E, portanto, ele vai permitir que a parte se insurja através do agravo, porque diz lá o parágrafo 5º do 356. A decisão proferida com base neste artigo é impugnável por agravo de instrumento. Tá? É impugnável por agravo de instrumento, que é uma decisão interlocutória. Às vezes, um acórdão pode trabalhar várias questões. Então, a pessoa pode dizer o seguinte, bom, deste acórdão, eu tenho questões que ferem a Constituição e tenho questões que ferem o direito infraconstitucional. Aí a pessoa vai dizer, bom, qual é o recurso que cabe? Se eu considerar o acórdão formalmente como sendo único de uma decisão judicial, tem que caber um único recurso. Não pode haver 2 para atacar uma decisão. Cada recurso ataca a decisão. Mas, vejam só,
como o acórdão trata de questão da Constituição e de questão infraconstitucional, e incidindo as hipóteses do inciso 105, inciso 3º da Constituição e 102, inciso 3º, a parte poderia lançar mão do recurso especial, bem como do recurso extraordinário. Tá? Bem como do recurso extraordinário. Então, vejam bem. Mas se eu considerasse o acórdão formalmente, só caberia um recurso. Mas eu tenho que identificar que dentro deste acórdão, formalmente falando, materialmente existem mais de uma decisão. Existe mais de um capítulo autônomo. Então, na realidade, a recorribilidade do ato não se dá pelo aspecto formal da decisão dele, mas pelo aspecto material, porque um ato pode ser considerado formalmente, mas dentro dele eu ter autonomamente capítulos autônomos. Então, a recorribilidade se dá pelos capítulos autônomos interno ao ato formalmente considerado. Então, vale a decisão materialmente, ou seja, quando se fala de recorribilidade do ato, vale a decisão materialmente dada e não a decisão formalmente dada. Entendido, dentro do cabimento, o que é esta recorribilidade do ato, aspecto formal e material? Alguma dúvida quanto a isso, para passarmos para a adequação do recurso dentro do cabimento? Nenhuma pergunta? Muito bem. Continuando, então. O segundo critério objetivo dentro do cabimento é a adequação do recurso. Uma vez que eu posso atacar que o ato é recorrível, eu tenho que ver se o recurso que eu me vale é compatível pela lei para aquele ato praticado pelo juiz. Se o recurso for compatível, perfeito. Suprido está o cabimento.